Olá, Pérolas! Estamos de volta com o podcast Pérolas da Fé. Eu sou Rosângela Cruz e eu estou muito feliz porque é o nosso quinto episódio para a glória de Deus. E antes de apresentar a nossa convidada, eu já quero convidar você para seguir o nosso canal do YouTube, Pérolas da Fé, e o nosso Instagram, Pérolas da Fé Ministério. No nosso canal do YouTube você vai encontrar os podcasts anteriores. Tem sido uma bênção, temos recebido testemunhos, vidas sendo edificadas, e eu tenho certeza que o podcast de hoje também vai abençoar a sua vida. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela aceitou com muito carinho estar aqui. Ela já fez lives conosco no Instagram. É uma mulher de Deus, muito ativa na obra de Deus, ministra por várias igrejas, ministra na nossa igreja também, ministra em rádios. Ela vai falar tudo aqui pra gente hoje. Eu estou falando da missionária Graça Lopes. Amém. Missionária Paz do Senhor Jesus. A Que paz, alegria. Rosângela. Que alegria receber você aqui, uma mulher de Deus, como eu falei, de referência para as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus porque eu já lhe conheço há bastante tempo. Muitas vezes no nosso ministério nós não temos a amplitude, né, do alcance, mas muitas vidas estão ali nos vendo e eu já vi muitas ministrações feitas pela senhora, seja no Ministério Infantil, no Ministério para Adultos, e a gente vai falar de tudo isso hoje aqui. Vamos conhecer mais sobre a missionária Graça Lopes. E, de primeira, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho onde você congrega, um pouquinho da sua história também. Já vamos conhecê-la também, um pouco da história. Se você já nasceu num lar cristão ou teve um encontro com Jesus em algum momento da sua vida. Como é que tem sido essa trajetória até a Graça Lopes hoje, aqui no podcast? Fique à vontade, missionária Graça. Deus te abençoe. Obrigada. Amém, Rosângela. Eu sou a missionária Graça Lopes, como ela já disse, né? E eu não nasci num lar cristão, não. Hoje, né, eu sou uma serva do Senhor e a minha trajetória, né, foi um encontro com Jesus de libertação. Meu Deus. Né? Eu tinha depressão, síndrome do pânico, tinha um sentimento, né, de ansiedade muito grande, que hoje tem realmente acometido muitas pessoas, né? A ansiedade, a Sim. depressão. E no meu tempo de mais jovem não tinha muito conhecimento como tem hoje, Sim. através de medicações e terapias. Mas eu tive um encontro com Jesus muito interessante, porque eu fui evangelizado por uma vizinha e ela me falou de Jesus, né? Ela disse para mim que se eu chamasse por Jesus, ele disse, todo aquele que crê, né, invocar o seu nome será salvo. Então, fiquei com aquela palavra no meu coração, e aí, no decorrer de um dia muito, muito mesmo difícil para mim, numa madrugada, eu lembrei do versículo que ela me deu, que está em Romanos capítulo 10, e eu ouvi aquele versículo vindo como se fosse a voz dela. Então eu invoquei o nome do Senhor, né? Literalmente, como diz o texto, todo aquele que invocar o seu nome, é o nome de Jesus, é o nome poderoso, né? E aí, quando eu invoquei o nome de Jesus e pedi a ele que me tirasse daquela situação, e como diz a palavra, né? Invoquei o Senhor e ele me ouviu. E ele me livrou de todos os meus temores. Literalmente foi o que aconteceu. Eu ouvi a voz do Senhor ali falando comigo, não temas. E aí, a partir dali, começou um processo de libertação, né, através da palavra, do encontro que eu tive com Jesus, e fiquei tão maravilhada pela paz que o Senhor ele me deu, né, e me dá até hoje, porque é isso que eu precisava, da paz. Eu tinha uma alma muito atribulada. Sim. Então eu agarrei Jesus e estou agarrada nele até Meu hoje. Deus. E então A senhora foi a primeira da família? foi a Que primeira da bênção. família, né? E quando eu tive esse encontro com Jesus, com essa libertação, né, com essa cura, então eu
minha vida totalmente para o Senhor. Sim. E até hoje eu prego o evangelho, né, para falar que só Jesus pode dar a paz. Né? Jesus veio nos libertar da ânsia da morte, porque eu tinha muito medo, sabe, Rosângela, de morrer, né, de tudo que ia acontecer comigo. Eu tinha problemas de uma crise de existência, né? Por que que eu Sim. estou aqui? O que que eu estou Sim. fazendo aqui? Entendia que a minha vida não valia nada. E eu quero até deixar aqui essa palavra: se você não sabe o que fazer com a sua vida, entrega ela para Jesus, porque Aleluia. Jesus sabe exatamente o que vai fazer com ela. Então, eu entreguei minha vida para Jesus e até hoje eu Coisa estou linda. aqui. Hoje eu sou missionária, né, chamada pelo Senhor, congrego na Assembleia de Deus Oh, Vitória em Cristo, ali na Penha, na sede, na rua Montevidéu aleluia. 900, na Penha, né? E ali a gente tem servido ao Senhor e ido por todos os lugares aonde o Espírito Santo tem nos Já são conduzido. quantos anos já no Evangelho? 28 Glória a anos. Deus. Interessante, né? A missionária foi evangelizada por uma vizinha. Sim, Isso é muito importante. Às vezes, não temos a dimensão do que você deixar um versículo, compartilhar uma palavra. Talvez você não vê nada ali naquele momento, mas a palavra sim, é semeada no isso. coração da pessoa. Então, fica aí essa dica já hoje. Se permita ser usada por Deus em qualquer lugar, na rua, na vizinhança, na sua escola, na sua faculdade. Seja um instrumento de Deus como essa vizinha foi na vida da missionária Graça. Maravilha! O tema do podcast hoje é família, projeto de Deus. Estamos no ano da família, inclusive na nossa igreja é o ano da família. E eu tenho observado falar muito de família nas redes sociais, nas programações das igrejas. Então, família é um tema que sempre vai estar presente na nossa vida, principalmente nós cristãos. E eu quero citar aqui, antes de fazer a minha pergunta para a missionária Graça, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, já que neste versículo nós podemos ver que a família é um projeto instituído por Deus desde lá do Éden, né? Desde o princípio de tudo. E quando Deus criou o homem, percebeu que ele se sentia incompleto. Uhum. E aí Adão necessitava de alguém que lhe correspondesse. E assim Deus criou a mulher e os abençoou, e ali surgiu a primeira família. E eu queria, que a senhora falasse um pouquinho nessa introdução sobre o propósito de Deus para as famílias. Qual a importância da família, o valor que tem a família diante de Deus? Fique à vontade em discorrer sobre essa pergunta. O propósito de Deus na família é abençoar, né? Se você lê todos os textos, quando Deus se relaciona à Glória a Deus. família, o propósito de Deus é ter uma família abençoada, e sempre que o Senhor ele encontra fé no coração de um homem, como Deus encontrou fé no coração ali, né, que o pai da fé, que é o pai Abraão, ele já pensava na família, né? Ele diz o texto que em Gênesis, se eu não me engano, né, o capítulo 18, quando ele fala que ele já sabia que Abraão ele Sim. ia ensinar a sua geração. Então o Senhor ele sempre quer abençoar a família Sim. e abençoar a próxima geração, aquela Isso, é verdade. geração, não é? Então, o propósito de Deus na família é abençoar. Salmo 128, ele fala, né, que o homem que teme o Senhor, ele é abençoado na sua família. Salmo 127 também, o Salmo 112, né? E eu convido você, ouvinte, a ler esses salmos para você ver os propósitos que Deus tem para a sua família, né, para todas as famílias da terra, como bem a Rosângela falou. Quando o Senhor cria, se você estudar ali, né, essa criação de Deus, né, ali a formação de Deus da família no Éden, você vai ver que o Senhor, ele prepara tudo para esse homem, né? Ele preparou a casa, que é o jardim, né, colocou todas as necessidades que o homem teria
para ter uma família abençoada. Ele cria o jardim e depois ele coloca o homem no jardim, e aí ele vai criar a coisa mais linda, É né, que é verdade. a mulher, que é a mulher ali, porque o homem ele criou a mulher, porque o homem era incompleto, não é? Ele tinha uma missão para o homem e ele precisava de alguém para ajudar o homem nessa missão, que a família é uma grande missão, Glória a né? Deus. O homem, a mulher, todos se completando ali, diz a palavra que Deus não criou o homem para estar só. Então Deus vai ali criar Eva, e eu quero já falar uma coisa aqui muito importante nesses dias onde a família está sendo muito atacada, né? E principalmente as mulheres, como se Deus fosse um Deus que colocasse a mulher num patamar diferente. Olha, o Senhor, quando ele criou o Adão, ele viu que o Adão tinha uma missão que ele não poderia completar essa Aleluia. missão sozinho. Então, ele deixa a sua ajudadora, que é a mulher. E quando ele vai criar a mulher, os anjos, ele cria a mulher da onde? Da Ele não criou costela. a mulher É das costas. Ah, verdade. atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, 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 não. Deus criou a mulher aqui, ó, tirou da costelinha do Adão, pertinho do Aleluia. coração, né? Não tirou dos pés para que ela não fosse ali, né, pisada. E o Senhor então tirou ali da costela, pertinho do coração, do lado, porque é do lado de um grande homem tem uma grande mulher, e Sim. uma grande mulher tem um grande Aleluia. homem, né? Por Verdade. quê? Para completar, Deus tinha um projeto para a família. E tudo que Deus projeta, que Deus cria, cria para dar certo. Ainda Aleluia. que veio, a gente sabe, né, o que aconteceu ali naquele jardim, a desobediência do Adão, como diz a palavra, né? Ele desobedece a Deus quando Deus diz para eles ali, principalmente para o Adão, que não deveria se comer daquele fruto. Ele desobedece, por quê? Porque a mulher foi ali, comeu, ouviu aquela voz errada, Uhum. né, que foi a voz da serpente. Por isso, Verdade. mulher, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Hoje nós temos o Espírito de Deus e temos a palavra de Deus para ouvir a voz do Senhor, amém? Porque quando a mulher ela não ouve a voz de Deus, ela ouve uma voz errada, como ela ouviu a voz do diabo. Ali, Verdade. o inimigo entrou naquele animal e falou com aquela mulher. Eu costumo dizer, Rosângela, que a mulher, ela poderia ter dito não, sim ou não? Ela poderia Verdade. ter dito não. Ela poderia ter ido ao marido quando a serpente falou com ela para ela desobedecer ali, Verdade. comer daquele fruto, não é? Ela poderia ter ido ao Criador, porque todas as tardes, olha que coisa Coisa interessante, linda. quando o Senhor ele cria a família, diz que na viração do dia, o Senhor vinha visitar aquela família. Então, era Deus na família, e era Amém. justamente isso que o inimigo queria romper, Romper. essa comunhão, né? Essa presença de Deus na família. E então ela vai ouvir aquela voz, e é o perigo quando a mulher não ouve a voz de Deus. Sabe por quê, mulher? Porque o que está em jogo é a sua família. Deus tem bênção para a sua Amém. família, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque naquele dia lá que a Eva ouviu a voz Sim. do inimigo, ouviu através de uma serpente, porque só tinha a serpente para o inimigo Sim. entrar. Hoje, o inimigo tem muita gente, ele está usando muita gente, falando Aleluia. muito, tem muitas vozes, né? Falando, e a estratégia dele é destruir os lares. Verdade. Mas ela não ouviu a voz certa, ele ouviu a voz dela, porque ele também poderia ter ido ouvir o Senhor, ele não ouviu, e aí o que aconteceu? Entrou o pecado, e o pecado quebrou ali a família, né? O defeito. Agora todas as famílias já nascem com defeito. Isso. Mas a boa notícia é que mesmo lá no Éden, Deus já disse que Fez ia a promessa. mandar Jesus, que ia Aleluia. consertar o defeito da família. E hoje a família tem Glória a conserto Deus. através de Jesus Cristo. E você ouviu muito bem, né? A importância de ouvir a voz de Deus. Ter os seus ouvidos direcionados a ouvir somente a voz de Deus. Que você, dentro da sua família, possa ter isso no seu coração. Quem você está ouvindo? É a voz da sua vizinha? É a É. voz de alguém que mandou um recado no WhatsApp? Não. Ouça a voz de Deus, do Espírito Santo, que é Ele que conduz a sua vida.
Ouça também a sua família, que é muito importante no relacionamento familiar, ouvir uns aos Uns aos outros. E isso vai te trazer aí bênçãos na sua casa. Missionária Graça, os dias atuais são desafiadores para as famílias, principalmente na questão da estrutura familiar. Estamos vendo famílias sendo bombardeadas aí. E eu queria que você falasse um pouquinho do modelo de família que Deus trouxe desde o princípio. Qual é o modelo exemplar, o modelo de família que Deus criou para as nossas vidas, para a sociedade, que é referência, de Amém. acordo com a palavra de Deus. Amém. Então, aqui em Gênesis você já pode ver, né? Sim. Que quando o Senhor primeiro ele cria o homem, primeiro ele prepara o ambiente da família, né? Que foi a Sim. casa. Eu costumo falar que o Éden foi a É casa verdade. que Deus preparou. Aí depois o Senhor dá os papéis. No caso ali deu para o Adão. Você vai lavrar e guardar, né? Guardar é proteger. Esse é o papel do homem, Sim. né? Proteger, cuidar, né? Prover, né? Ter autoridade, ser o sacerdote do seu lar. Então, Deus primeiro tratou o papel do homem ali. Sim. E lavrar é trabalhar. Você vê que Deus, quando criou Adão, ele não criou o Adão Cuidar dentro do do jardim. jardim. Ele trouxe o Adão para dentro, né? Verdade. Pôs o homem, diz o texto aqui, que o Senhor formou, olha como diz aqui o versículo Sim. 15 do capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então você entende que Deus já havia criado o jardim e pôs o homem ali, porque o homem era o quê? O homem era aquele que ia vir de fora para dentro, Sim. é o provedor, né? É o que trabalha. Olha que coisa interessante aqui, né? Agora, e a mulher? A mulher ela foi criada dentro do jardim e ela estava embutida dentro do homem. Dentro do homem. Então, olha que coisa maravilhosa. Ela é a mulher do lar, é a mulher de dentro, né? Então, esses são os papéis. E aí você vai ver que quando o inimigo ele vem justamente para fazer, né? Sim. Ali, Rosana, eu costumo falar que ali já começa a mulher querendo ser autossuficiente, né? Ali já surgiu a feminista Sim. ali. Sabe por quê? Porque, como você falou, o Adão, ele poderia ter ouvido Deus. Sim, ele poderia ter dito o quê para a mulher? Não. Sim ou não? Quando ela vem com aquele fruto, ela também poderia ter dito não. Quando o inimigo, né, vai ali e fala: olha, se você comer, não vai acontecer nada, não. Ela poderia ter ido ao Senhor, mas ela agiu, né, independente. Não é isso que acontece hoje? A estratégia do inimigo era tirar a mulher da posição que Deus criou. Deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. Deus, quando ele criou a família para ela funcionar da maneira certa. Olha aqui, nós estamos diante desse aparelho aqui, que é o microfone, né, diante de câmeras, e você sabe que tudo isso vem com manual. Se nós não lermos o manual e não seguirmos as instruções do manual, o que vai acontecer com esse instrumento? Vai dar defeito. Foi isso que o inimigo gerou em Eva ali. Levou ela a ser independente, né? Independente de Deus, independente do marido, né? Porque ele sabia que Deus tinha criado um modelo, um molde da forma de Deus, né? Aqui o manual de Deus para dar certo. Então, ele levou, vamos dizer assim, ele levou ela a não funcionar de acordo com o que Deus tinha estabelecido para dar certo. Então, ela funciona sozinha, ela quer funcionar sozinha. Não precisou de Deus, não precisou do marido, e então ela toma a sua decisão ali. E ele literalmente fez a mesma coisa. Então, o pecado entrou. E hoje nós estamos vendo sair, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Sim, fica à vontade. O inimigo continua, né, tentando de todas as formas, volto a dizer, não precisa mais de serpente. É verdade, tem várias. Hoje, por causa do pecado, ele tem usado muitas pessoas e muito o sistema em si, né? De todas as formas, seja a mídia, seja na cultura, seja em todas as áreas, ele tem usado, né, a maneira dele para tentar destruir, continua tentando destruir
as famílias, né? E Deus, ele continua aqui com o seu manual. O manual, a Bíblia é o manual, e toda pessoa que se volta para ler o manual, né? A Bíblia está tudo escrito aqui, ó, como o marido deve ser, como a esposa deve ser, como deve ser a mãe, né? As pessoas às vezes falam assim para mim: a mãe não vem com manual. Vem sim. Vem sim, está escrito aqui na Bíblia como é que deve ser o marido, como a mãe deve ser, né? Como deve ser 30. 31:10, né? Acho que é o último versículo. 31 é provérbio mesmo. É o 31. Provérbios 14 fala da mulher sábia. Olha o que ele diz lá: a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, olha aqui, derruba com as suas mãos. Não está escrito que o homem tolo derruba a casa com as mãos, mas está escrito que a mulher tola foi o que a Eva fez. E sabe, a consequência da ação de Eva na sua independência de Deus, né, não querendo seguir o manual e as instruções, sabe o que aconteceu? Porque ela sabia, Rosângela, que ela não deveria comer do fruto, porque quando a serpente vem a ela, né, e fala para ela: não, se você comer, né, foi assim que Deus disse, que de nenhum fruto você pode comer. Não foi isso que Deus falou. Deus falou especificamente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela disse assim: não, Deus falou do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ela sabia que ela não deveria comer daquele fruto, né? Então, qual foi a consequência de derrubar ela mesma, a casa dela, dando a oportunidade do inimigo de entrar na sua família, né? Através da vida dela? Olha que coisa interessante. Ela mesma, com as suas mãos, ela derruba a própria casa dela, porque depois você vai ver que quando o pecado entra, a primeira família a ser atingida é a família da Eva. Verdade. Né? Ali tem a primeira briga, quando o Senhor acusa ela, a primeira briga do casal. Depois eles perdem tudo, né? Tem que sair do jardim, agora vai ter que suar, trabalhar, e depois você vai ver o filho Caim matando o irmão Abel. Então, mulher, Deus enviou Jesus para consertar tudo isso. É só ler o manual. Onde está o manual hoje? Efésios capítulo 5, né? Versículo 22, começa a falar da mulher, depois ele vai falar do papel do homem, ele fala do papel da mulher, fala do papel do homem, e fala da criação dos filhos, e fala para os filhos. Então, a Bíblia, ela é o manual da família. Então, a gente, tá dando errado. Então, se volta para Deus e começa a ler o manual, né? Tem muita família funcionando errado aí no 220, né? Perdeu até, já está dando, tá até estourando aí. Então, aqui, volta, chama o eletricista Jesus, que ele vai botar tudo no lugar, e você volta para ler o manual, que vai dar tudo certo. Há esperança em Deus para a sua família. Maravilha! Recebe aí, pérolas. Que palavra abençoada. Vamos falar aqui sobre as influências atuais sobre as famílias hoje na sociedade, no mundo todo. Eu queria que você trouxesse um olhar, né, sobre a realidade hoje das famílias que estão sendo tão bombardeadas na questão de influências, seja de mídias, redes sociais. Hoje a internet dominou tudo praticamente. Crianças, desde pequenininha com o celular na mão, influência para tudo que é lado, né? Eu queria que você falasse como as famílias podem enfrentar as influências negativas hoje. Primeiro, como blindar a família, né? Tem um texto que eu gosto muito, que está em Efésios, né? Vou até ler para você. Pode, ficar à vontade. Está em Efésios, no capítulo 5. O Senhor diz, eu posso até falar de cor, mas eu prefiro ler, porque a palavra é vida. Amém? A palavra é vida. Ele diz assim, que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Ok? Quando a Bíblia fala que enchei-vos do Espírito Santo,
ele está dizendo o quê? Que o Espírito Santo, se a família se voltar para Deus através do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai colocar ordem nessa família. Então, aí o que vai acontecer? Vai haver uma unidade entre o marido e a mulher, cada um nos seus papéis. E vai trabalhar agora no molde de Deus, no modelo de Deus, né? A mãe vai respeitar o seu esposo, o marido vai cuidar da casa, da família, né? Vai cuidar dos filhos, os filhos vão honrar seus pais, e aí os pais, né, vão estar tomando conta dos seus filhos, que o maior tesouro, querido, que nós temos é a nossa família. Depois de Deus, é a nossa família. Então, os pais vão estar atentos, porque a Bíblia diz, né, que o mundo jaz o maligno, não é? O inimigo, o príncipe desse tempo, ele está aí, né, atuando, né, para destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E distrair também. Né? Então, ele tem distraído muito as famílias, né, através da mídia, hoje, né, através das escolas, principalmente nos filhos, a faculdade. Mas se essa família estiver estruturada aqui na palavra de Deus, não é? Deus garante. O Senhor Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? São tudo isso aí que a gente está vendo através da mídia para desconstruir. Sim. Se o inimigo veio para desconstruir, Jesus veio para construir. Se ele veio, né, para destruir, Jesus também veio para destruir as obras dele. Então, o meu conselho para você, mediante a tudo isso que a gente está vendo, né, de filhos que estão se rebelando, gente, isso tudo está na Bíblia. Se você ler 2 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 3, ele diz que os homens vão se tornar amantes de si, ou seja, individualistas, os pais vão se tornar individualistas, não vão se preocupar com o seu tesouro, né, que é a família, com a esposa, o marido, os filhos, e ele diz que vão surgir filhos rebeldes, filhos desobedientes a Deus, né? Então, tudo isso é para a gente ficar atento. Quando a gente ler essas coisas na palavra, como diz lá Mateus capítulo 24, no versículo 10, ele diz que os irmãos vão se aborrecer, haverá muita traição. Tudo isso, quanto mais chegar, né, próximo do fim da vida de Jesus, da vida do Senhor, essas coisas vão acontecer, elas vão aumentar. Por quê? Aumentando a iniquidade, o amor vai diminuir, né? O amor, literalmente, pelas famílias, como diz em Romanos também, capítulo 1, né? Que as pessoas vão perder o afeto natural pelos filhos, os homens vão se tornar irreconciliáveis. Tudo isso está na Bíblia, né? O pai vai matar o filho vai matar, tudo escrito na palavra do Senhor. Mas, Rosângela, se isso é um alerta para nós que conhecemos o manual, o que nós temos que fazer? Brindar a nossa família. E o Senhor deixou armas poderosas. Qual foi a arma que o Senhor deixou para nós? Está lá em Efésios, capítulo 6. O que ele diz aqui em Efésios, capítulo 6? No capítulo 5, ele diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo. E no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim: dos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que nos revestir da armadura. Aí ele vai mostrar, né, aqui como funciona o mundo espiritual para destruir a família, porque se você ler o capítulo 5, ele vai falando mulher, vai falando do homem, vai falando dos filhos, aí daqui a pouco ele vai entrar na batalha espiritual. O que o Senhor quer falar através do Espírito Santo? Há uma guerra espiritual. Glória a Deus. E que Deus nos deu armas poderosas, nos deu roupa poderosa, que é a armadura em Deus, que é o poder de Deus, revestíveis do poder de Deus, deu o Espírito Santo, deu a palavra, trouxe a revelação de tudo que está acontecendo hoje, porque tudo está escrito, é só ler. E aí nós vamos lutar para que todo esse sistema não venha, né, tentar entrar na nossa casa, porque é isso que o inimigo queria lá no Éden. Entrar na casa da Eva e do Adão. E Jesus fala isso, que o inimigo falou isso para Jesus, que
foi dado para ele a chave, mas Meu Jesus Deus, tomou a a chave. chave. Oh, Então, a glória. chave, querido papai, mamãe, esposa, filho, a chave está na mão daquele que teme o Senhor. Fecha a porta, fecha as brechas, Isso. vigia, não é? Marido, cuide da sua esposa. Mulher, honre seu marido, respeite. Filhos, honrem seus pais, obedeçam eles no Senhor. E você vai ver que tudo vai dar certo. E esse sistema louco que está aí fora para tentar destruir aquilo que Deus construiu não vai prevalecer, porque Deus criou a família para dar certo e ela vai continuar Em dando nome de certo. Jesus. Amém? Oh, glória! Entrando já no tema pais e filhos, já pegando esse gancho aqui abençoado, vamos falar dessa relação pais e filhos. No livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, diz, a Bíblia diz, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós sabemos, os filhos são heranças do Senhor, os filhos aprendem a se relacionar, com Deus, vendo a relação dos pais com Deus também. E eu queria que você compartilhasse algumas dicas para que a relação de pais e filhos se fortaleçam mais. Nós sabemos, nós vivemos uma época missionária que existia até culto doméstico dentro dos lares. Isso fortalecia muito o relacionamento da família com Deus. Os filhos viam os pais como exemplos de estarem ali cultuando a Deus dentro do lar, porque a igreja começa dentro do lar e se estende no templo ali, todos em comunhão, adorando a Deus. Então eu queria que você falasse, hoje em dia acontece muito da família estar bem dividida dentro de casa. Os filhos estão ali na televisão, ou estão no celular, ou estão no videogame, enquanto os pais estão fazendo outras coisas, e está faltando mais algum entrosamento, enfim. São tantas situações dentro dos lares. Como fortalecer mais a relação pais e filhos, tendo Deus no centro? Amém. Antes, eu quero deixar aqui um versículo Sim. que eu acabei esquecendo de falar, né, que é Efésios 5, versículo 18, que fala, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí depois você vai vendo o Senhor trazendo ali os conselhos, né, para a família. Então, o primeiro passo é encher do Espírito Santo, não é? E em relação aos filhos, aos pais, né? Os pais precisam se converter. Quando o Senhor falou lá em Malaquias que ele enviaria, né, o espírito de Elias, né, para converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. Aí você vê, tem aquele período, né, que fica ali sem aquela voz profética, e depois vem João Batista, quando o Senhor fala em Lucas 1,17, e ele fala disso, ele diz que o espírito de poder, né, que estava sobre Elias, que também viria sobre João Batista, para fazer esse trabalho, para converter, né? Converter, querida, é voltar-se, né? Tá indo para uma direção, sabe que está no caminho errado, aí você toma o caminho certo. Isso é converter através do arrependimento. Então ele está dizendo que o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, então o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo vai compreender que a necessidade de se voltar para os seus filhos, é isso que eu entendo, né? Que ele vai se voltar para as necessidades, vai entender como o seu filho é a sua geração, né? São os seus netos, seus bisnetos, e Deus quer estar naquela geração, e Deus vai usar quem? Vai usar o pai e a mãe, mas ele precisa entender isso no seu espírito, o quanto os filhos são a herança, o tesouro, a bênção que Deus deu para eles. E quando os pais, como você leu, né, que ele diz assim, pais, não irriteis aos vossos filhos. Rosângela, isso é muito tremendo quando ele fala no 3, né? Ele fala assim, pais, não irriteis, é o 4, né? Não provoqueis a vossos filhos, é a ira, né? Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Porque um pai cheio do Espírito Santo, ele vai buscar o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é a paciência, que é a longanimidade. Ele vai criar esse filho. Ele não vai precisar ter medo de ideologia. Ele não vai precisar ter medo de amizade. Por quê? Porque
A Bíblia está dizendo que se ele criar esse filho na doutrina do Senhor, qual é a doutrina do Senhor? Não é o que o pai dele ensinou, que a mãe dele ensinou, talvez ele veio de um lar destruído, mas agora o coração dele é convertido ao Filho de Deus primeiro, e agora esse amor de Deus, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, e esse pai amoroso, paciente, vai disciplinar, quer demonstrar, é isso, é corrigir, disciplinar, vai disciplinar no molde de Deus, no modelo de Deus, sem a ira, sem a gritaria, sabe? E eu quero deixar uma palavra aqui para você, querido. É o mesmo texto que Rosângela leu, que está em Colossenses capítulo 3, capítulo 3, diz assim, o versículo 21, vós pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não percam o ânimo. Então, quando ele disse que o Espírito do Senhor viria, né, para converter o coração dos pais aos filhos, ele fala ali em Lucas, para ter uma geração de filhos bem dispostos. Por quê? Porque, gente, quando um filho é irritado, olha que coisa séria. Quando um pai disciplina um filho na ira, quando um pai é irritadício, né? Quando eu falo pai e mãe, tá? Essa criança, ela perde o ânimo. Ela não tem alegria de viver. Deixa eu ler uma coisa para você. O que significa essa palavra irritar? Quando ele fala, né, que é provocar a ira, é provocar, é estimular. Então, por que ele está dizendo isso? Porque os filhos, eles vão aprender a prática da ira com seus pais. Porque vai ser uma coisa que vai ser despertada da criança precocemente. Porque todos pecaram. As crianças nascem pecadoras. E como pecadoras, o pecado está ali. E ele não pode ser estimulado precocemente. Por que é que vai estimular o pecado precocemente na vida das crianças? Os seus pais. Como? Provocando a ira, né? Não admoestando na disciplina do Senhor, que é no amor. Vai ter disciplina, vai ter correção, como a Bíblia fala, mas não vai ter ira, né? Então eu quero também deixar uma palavra aqui para você, papai. Mamãe, não discipline seus filhos na ira. Não discipline com raiva. Eu sei que às vezes as crianças fazem coisas que a gente, né? Mas elas estão pedindo disciplina. E quando isso acontecer, papai e mamãe, tá irado, vai no quarto, né? Bebe uma água, faz uma oração e volta, porque é necessária a correção. Mas por que não pode ser na ira? Para que os seus filhos não sejam uma geração de filhos desanimados. E aí, quando você dá essa disciplina em amor, o que vai acontecer? O que se planta? Amor? Paciência, né? Longanimidade, você vai colher isso também de seus filhos, crianças em paz, crianças calmas. Ela, com certeza, gente, o pecado está ali, elas vão conhecer, né, a briga, a ira, essas coisas, mas dentro da casa dela, ela vai ter um pai e uma mãe, né, equilibrados no Senhor, cheios do Espírito Santo. Então, quando a escola vier, quando, né, as coisinhas vier, outra coisa, Rosa, importante é ver o que o seu filho assistir, sabe? Às vezes, Rosângela, eu vou na igreja, aí eu vejo a mãe tá lá no céu, adorando, com o pai adorando, e a criança no é verdade, eu já vi celular, né? Então, no celular. Querido, não dê celular para os seus filhos antes, né, dos 7 anos, sei lá. Isso, a idade ideal. Precocemente, não estimule. Crianças com 3, 4 anos com o celular na mão. Gente, não estimule o pecado. O pecado está aí, mas o seu lar, você pode, né, ensinar essa criança a amar o Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer, vai honrar a sua fé. Porque no momento certo, elas estão no mundo, elas vão conhecer todas as coisas, mas elas têm referência, né, de santidade, de uma vida diferente dentro da sua casa. Amém? E o mal não vai prevalecer sobre um lar bem estruturado, sobre uma família bem estruturada na palavra. Maravilha. Muitas pessoas não tiveram o privilégio de crescer numa família que não serve a Jesus, né, desde a sua base ali na infância, mas estão servindo a Deus. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que talvez cresceram com alguma ausência de valores bíblicos, mas aceitaram a Jesus, para que se cumpra, né, o que está escrito em Josué capítulo 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há esperança, sim,
dela ver a sua família na presença de Deus. Sim. Não é verdade? Eu vim de um lar que não... Exemplo? Né? Meu pai foi embora, eu tinha 6 meses de idade, minha mãe não conhecia Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu poderia dizer assim, eu vou repetir toda a história da minha mãe. Não, o evangelho tem esse poder. Aleluia. Né? O evangelho tem o poder de alterar a realidade daquele que crê. Um só. Josué disse assim, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Mas eu também vou lá para Atos, né? Quando o Paulo, né, ele fala, né, o carcereiro pergunta, o que eu faço, né, para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Deus só precisa de um na família para crer. Se você crê, se o seu marido não crê, se a sua mãe não crê, se seu pai não crê, se seu filho não acredita, mas se você acreditar, faça uma aliança com Deus através de Jesus e você vai ver que a sua fé vai alcançar. Sua oração, sua intercessão, lembra de Abraão? Sim. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, gente, olha, e Deus foi lá e enviou o livramento. Então, o Senhor vai alcançar a sua casa através da sua fé. Deus só precisa que uma pessoa naquela família que ela crê. Deus quer falar com a família toda, mas se o marido não ouve, se a mãe não ouve, se o pai não ouve, Deus fala com o filho, Deus fala com a mulher, aquele que ouvir, né? E aquele que ouvir vai fazer uma aliança com Deus e Deus vai alcançar. Foi o que aconteceu na minha casa. Eu fui a primeira a me converter, né? Entreguei minha vida para Jesus através do meu testemunho. Minha mãe creu, porque eu era uma pessoa altamente doente emocionalmente, não é? Doente literalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque toda a depressão afetava o meu corpo, mas quando Jesus me libertou, ele me curou e a minha mãe viu aquilo, creu em Jesus, depois meu marido e hoje todas as pessoas por onde eu passo, eu levo essa mensagem de cura e de libertação que só Jesus Cristo pode fazer nas nossas vidas. Glória, já estamos caminhando para o final, porque a hora passa muito rápido. Vou fazer só mais 2 perguntas para a missionária Graça e no final ela vai deixar uma consideração final aqui, uma mensagem para todas as famílias que vão assistir este podcast. Missionária Graça tem um ministério lindo de muitos anos e dedicou também sua vida ao ministério infantil. Ministra a palavra do Senhor, né, nas igrejas. Eu queria que você falasse uma experiência muito marcante nesse tempo que você tem ministrado, seja na área infantil, pregando para criança ou pregando para adultos. Compartilhe aí com todos algo que te marcou bastante. O que me marcou bastante foi o início, né, dessa chamada para falar para as crianças, né? Desde quando Jesus me libertou, eu coloquei, né, a minha gratidão a Deus de levar essa mensagem que me alcançou, que me trouxe cura, libertação e paz. Então, eu disse literalmente, eis-me aqui, Senhor. Sim. Então, eu não conseguia falar para as crianças, né? Eu conseguia pregar para os adultos. Mas aí eu tive um sonho, naquele sonho eu entendi Deus me chamando, né? E eu morava dentro de uma vila militar, e quando apareceu uma criança, foram três crianças, e elas desciam ali do morro para dentro da vila militar onde eu morava, para pedir biscoito, pedir coisas, né? E, então eu pude pregar o evangelho para aquela criança de 6 anos, né? E quando eu preguei o evangelho para aquela criança, sem saber como fazer, né? Não tinha, né? Porque você sabe que para você falar com criança tem todo um jeitinho, né? Uma pedagogia de ter que ter, mas eu não tinha pedagogia, né? Meu negócio é no pé do God, no pé de Deus, né? Que aí Deus dá tudo o que você precisa, Deus faz fazer chegar até você. Então eu falei do meu jeitinho para aquela criança, e aí ela foi embora. E aí depois ela voltou com mais crianças, porque o que eu fiz? Eu tentava ensinar os meus filhos, fazia cursos para ensinar meus filhos a palavra de Deus, não as crianças da rua. E aí, como Deus falou comigo que eu tinha que falar para aquela criança, eu falei como falava para os meus filhos. E depois essa criança voltou com mais crianças na minha casa. Eu estava dormindo, meu filho veio e falou: mãe, tem uns meninos lá do morro querendo falar com a senhora. Aí eu falei: dá água para eles. Não, ele quer falar com a senhora. Porque no dia que eu falei para eles, eu cantei uma música que era assim:
especial, especial. Você é muito especial. Deus te fez assim. Apertei o narizinho dele. E ele entregou a vidinha dele para Jesus e foi embora com os amiguinhos. Depois ele volta com uma turma da comunidade. E Meu aí, o Deus. que ele veio falar? Ele disse: tia, eu não quero água, não quero biscoito, não quero nada. Eu trouxe meus amigos para a senhora falar da história de Jesus o Salvador e cantar para eles aquela música especial, especial. Você é muito Meu especial Deus. e Deus te fez assim. Meu Ali eu Deus. entendi que Oh, Deus glória. estava me chamando para pregar o evangelho para as crianças. Eu fui me preparar, né? E Muito hoje lindo. também eu sou uma pregadora, sou uma Sim. evangelista também de E tem uma criança. equipe linda, né? De É, bonecos, aqueles bonecão. é, Fala pra gente uma experiência de cura, de milagre. Eu sei que Deus tem aí feito um é. milagre na sua vida nessa área de cura. Compartilha aí o que Deus já tem feito com você. Sim, então, além da cura, né, da depressão, do pânico, da ansiedade, eu passei por um problema sério de visão, né, em 2018, que foi uma inflamação que eu tive na visão esquerda, e isso me causou um dano, né, na visão, embaçou, e inclusive venho fazendo tratamento, agora, graças a Deus, recebi alta, e o diagnóstico é literalmente que eu não iria mais assim enxergar, não é? Mas o nosso Jesus, o Deus que fez, é o Aleluia. Deus que faz, né? Então eu fiz uma cirurgia, agora já fiz duas, né, com essa, e glória a Deus, eu já recebi alta, e o que eu não vi, agora eu Oh, vejo. glória. Eu Deus cura, é, continua isso, curando. curando. Eu quero dizer isso para você. O Isso. que Jesus fez, Jesus faz. Ele estava vivo e ele abriu os olhos do cego, mas ele morreu e ressuscitou, continua vivo para continuar salvando o homem e abrindo os olhos dos cegos de todo aquele que nele crê, tanto os cegos espirituais quanto os cegos físicos. E eu sou testemunha desse poder e desse milagre. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, que você aí nesse dia possa receber de Deus, sim, um ânimo, uma força, e continue crendo que a sua cura vai chegar até você, em nome de Jesus. Missionária Graça, vou fazer só mais uma, é a penúltima, aí a gente parte para a mensagem final. Nós temos esse projeto, Pérolas da Fé, voltado para mulheres, e a gente fala muitas mulheres da Bíblia. Eu queria que você falasse em uma mulher que é especial, eu sei que tem tantas, é muita mulher que a Bíblia nos inspira com suas histórias, mas uma que toca muito o seu coração. E o que a vida dessa mulher representa para você? Eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos, das Amém. irmãs, né? Todo aquele que vai ler, ou que vai ouvir, né? Vai assistir. Juízes, capítulo, eu quero deixar aqui, é o capítulo 4, são duas mulheres, né? Mas eu Amém. quero falar só. Aliás, eu quero falar das duas, porque, para mim, uma completa a Amém. outra, né? Que é Juízes, capítulo 4, uma fala de Débora e a outra vai falar de Jael. Uma no capítulo 4, outra no capítulo 5. Que uma se levanta como mãe de Israel, que é a Débora, né? No versículo aqui, eu até separei no versículo 7, que ela diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Ou seja, quando Israel, os homens estavam desanimados, escute isso, mulheres, os homens estavam desanimados, né? O capitão lá do exército estava caído, mas diz que essa mulher se levanta como mãe, porque Israel era um filho desobediente. Então, mulher, se levanta. Elas, até que eu, Débora, me levantei. Então, nada vai acontecer até que você se levante. Ela se levanta como mãe, se levanta como uma guerreira de oração. E a outra é Jael. Uma se levanta para orar e outra se levanta para agir. Você lê a história de Jael, né, aqui no capítulo 4, você vai ver depois Débora cantando, falando sobre Jael. Por quê? Porque o inimigo veio, entrou dentro da casa dela. O marido dela deu liberdade, que era o Weber, a autoridade que ele era associado com o rei ali dos cananeus, né? Então ele deu liberdade, autorizou para que o inimigo entrasse, entrou com sede ali, né? O Cícero
Débora entrou com sede dentro da casa de Israel. Mas ela fez o quê? Ela, quando viu que a família dela estava correndo perigo, porque se ela não tem uma atitude, ele ia destruir a casa dela, porque ela seria agora, né, eles, no caso, a casa deles, seriam agora contra Israel e a favor do inimigo. Então, essa mulher viu o perigo que o marido dela trouxe para dentro da casa dela com aquela associação com o inimigo de Deus, ela reage. Então, Débora foi a mulher que orou, e Jael foi a mulher que reagiu. Ela destruiu o destruidor dentro da tenda dela. Mulher, reaja. Ô, Glória. Reaja, mulher, reaja, Pérola. Deus está falando com você aqui nesse podcast. O seu posicionamento, a sua postura, seu compromisso com Deus vai mudar a tua realidade da sua família. Em nome de Jesus. Missionária Graça, vamos para a mensagem final. Depois você vai deixar suas redes sociais. Uma mensagem final para as mulheres, para as famílias que vão nos assistir. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, amém? Amém. Então, já que a gente está falando de família, né? Isso. Eu quero fechar com essa história de Jael, que para mim é tremenda, né? Uma mulher orando, porque uma mãe que ora, um pai que ora, mãe, pai, busca o Senhor Jesus pela vida dos seus filhos. Creia nisso. Olha, uma das mensagens, a mensagem para mim que mais toca quando Jesus está indo, além da mensagem da cruz, que é a tremenda, né? Que é a mensagem que nos liberta, nos perdoa, mas quando Jesus está indo ser crucificado, algumas mulheres choram por Jesus, e Jesus diz assim: não chore por mim, não. Chore por vocês e pelos vossos filhos. Esse tempo é o tempo que nós precisamos chorar pelos nossos filhos. Mas por que nós temos que chorar pelos nossos filhos? Porque quando um pai e uma mãe, eles choram, oram, buscam a Deus em amor e misericórdia pelos seus filhos, Jesus faz o milagre. Quando a mulher, a viúva de Naim, ela nem pediu Jesus para libertar seu filho, porque o filho estava morto, não é? E aí estava sendo já conduzido para ser sepultado. O que aquela mulher está fazendo? Chorando. E Jesus, quando vê uma mãe chorar, ele ressuscita o filho. Quando vê um irmão, né, chorando, ele viu Maria chorando, Marta chorando por Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Então, você quer ressurreição, você quer vida, levanta para orar. E quando for orar, chore por sua geração, lute, diga: eu não aceito essa situação que está acontecendo na minha família. Olha, a solução para sua família ser abençoada não é o divórcio, é o perdão, é o amor, é a reconciliação, é a oração e a fé. Amém? Então, essa é a minha palavra. Lute, ore como Débora, lute como Jael. Sabe o que aconteceu na vida de Jael? Até o marido dela, que era um desviado, né? Éber, ele era um desviado dos planos de Deus para a vida dele. Ele tinha que estar do lado do povo de Israel. Esse homem, até ele foi beneficiado com a atitude daquela mulher, não é? Então, a casa dela foi poupada pela atitude dela. Ela destrói o destruidor, e eu vou deixar uma coisa aqui: o destruidor não é o marido, não são os filhos, não é a sogra, é o inimigo das nossas almas. Amém? Nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra o adversário. Então, hoje eu conto a história dessa mulher. Dizem os historiadores, sabe, Rosângela, que até os filhos dessa mulher depois foram soldados honrados pela atitude dessa mulher. Foi conhecida como heroína da guerra. Ela foi heroína da guerra. Não foi nem Débora, foi Jael, não é? E os seus filhos se tornaram soldados no exército de Israel. Então, por causa de uma mulher. Amém? Meu Deus, o que uma mulher não pode fazer. Ô, Glória, que podcast abençoado, que conteúdo tremendo. Eu sei que vai ser bênção, vai chegar em muitos lares esse podcast, missionária.
Tá acabando, eu estou muito feliz. Que manhã maravilhosa tivemos aqui nesse estúdio. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus continue te dando muita saúde. É Amém. saúde, né, gente? Porque saúde, Amém. vida É, longa, e a gente faz a obra do Senhor com saúde. Então, que Deus continue restaurando aí toda a sua parte física, dando cada vez mais vitalidade, te usando com muita unção, com muita propriedade na presença dele. amém. E até mesmo na velhice, né? Daríamos frutos. O Isso, Senhor tem muito a fazer ainda na sua vida. eu Longa creio. é a caminhada e longa são os muitos lugares que Deus te levará. Que Deus abençoe sua família, seus filhos, né? Filhos casando, São, né? É muita bênção a vida da missionária, porque quem se dedica na obra do Senhor tem essa recompensa de sim. ver a geração da sua família crescendo, avançando, frutificando para a glória de Deus. Deixe seus canais para todos aqui, como as pessoas podem te contactar, suas redes sociais, convidar a missionária Graça para ministrar nas igrejas, nos congressos, nas festividades, abençoar a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Então, eu tenho ali o meu Facebook, né? Que tem a missionária Graça Lopes, que é ali o meu blog, porque o Uhum. Facebook já não tem mais como, né? Então agora eu fiz uma página. Tenho também o meu Instagram, que é @Graça Lopes Lopes 3. Tenho o meu canal no YouTube, E esse que é canal é muito bom. Missionária Graça Lopes Santana, né? E o meu telefone de contato é 988549800. Eu vou repetir, Nota aí. 988549800. E você também participa de programas de rádio também, né? Bênção Sim, Pura, Culto Doméstico, né? sim, No 93 FM. Bênção Pura, acompanha que ela sempre coloca os dias que ela sim. participa. É. Então, que Deus continue te abençoando e que continue abençoando a sua vida, Pérola. Falamos hoje de família. Nenhuma família é perfeita, mas toda família é um projeto em constante crescimento e aprendizado. Então, coloque Deus no centro da sua família, no comando da sua família, que você vai ver que a sua família talvez hoje não esteja no momento ideal, no modelo ideal, mas com Cristo ali fazendo parte, com certeza vai chegar um momento que você vai dizer que eu e minha casa serviremos Seremos. ao Senhor, que você possa acertar o alvo, que é Cristo. Coloque Deus no centro da sua família. Até o nosso próximo podcast. Deus te abençoe, Pérola. Amém.